Doutor Maurício Gadibem, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Graziela. Bom dia, caro ouvinte. Primeiramente, um grande e feliz Natal e feliz Ano Novo. Que 2018 comece com o pé direito e com muita esperança de conseguirmos realizar as mudanças que nós precisamos fazer. Eu quero agradecer primeiramente à Rádio Tropical, que tem sido uma grande parceira, uma grande oportunidade, né? A própria rádio é uma oportunidade de nós nos comunicarmos quase que semanalmente nos últimos 5 anos com o cidadão tricordiano, com as cidades em volta. Isso é fundamental no exercício da democracia. Doutor Maurício, para início de conversa, como o senhor avalia o ano de 2017, sua gestão? Teve um saldo positivo, negativo, foi um ano polêmico, como que foi? Olha, Grazi, no fim das contas, nós temos muita história para contar. Nós começamos o ano eu declarando, quando eu assumi a Câmara, a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal, eu deixei claro que o Legislativo tricordiano, às margens do Rio Verde, dava o seu grito de independência. E nós trabalhamos muito para construir essa independência. Independência não é algo que cai do céu, não é algo que nos é dado. É uma construção, e é uma construção que tem seu custo. Quer dizer, nós lutamos muito para poder termos hoje uma Câmara independente, forte, dinâmica e representativa. Isso incomodou? Nesse sentido, isso incomodou muito, isso criou muitas situações de impasse, isso nos trouxe, mas por outro lado, isso nos trouxe um fortalecimento e uma capacidade de conhecer o material que nós trabalhamos muito mais amplamente e de forma muito mais efetiva hoje em dia. Nesse sentido, você poder contar com um poder independente, isso significa que o cidadão pode se sentir protegido, pode se sentir representado na Câmara Municipal. Falando em contas, como que fechou as contas ano 2017? Do ponto de vista financeiro. Nós conseguimos fazer um esforço enorme desde o começo do ano, uma otimização de custos, uma redução de gastos muito grande. Isso é uma diferença da gestão. Exatamente. Então nós conseguimos economizar em vários itens. Por exemplo, nós conseguimos economizar com combustível. Por exemplo, nós passamos de 21 mil que se gastava com combustível para 6 mil. Nós conseguimos economizar em telefonia de também 20 e poucos mil para 5 mil, 6 mil reais por ano. No fim das contas, no ano nós tivemos essa redução, reduzimos com diárias de viagem para vereadores, reduzimos nas diárias de viagem para servidores, reduzimos com papel, o gasto com papel, reduzimos o gasto com padaria. Padaria, por exemplo, se gastava 20 e poucos mil, nós terminamos o ano gastando 5 mil por ano. Quer dizer, isso tem uma repercussão no orçamento geral. Essa preocupação, ela foi comungada, foi compartilhada por todos os servidores da Câmara. Isso deu, assim, porque nós contamos com a cumplicidade deles no sentido de fazer essa redução de gastos e poder ter uma reserva maior agora no fim do ano. Vou falar em redução de gastos, eu estou me recordando agora de uma entrevista em que o senhor falou comigo mesmo a respeito de o que o senhor denominou acabar com a farra das diárias. Era exatamente isso que estava acontecendo quando o senhor assumiu? Existia uma farra das diárias dos vereadores? Olha, isso não é um termo nem meu, não. Isso é um termo que se usou para poder falar do gasto que a Câmara tinha com diárias de viagens de vereadores. O que eu acho mais importante é nós tentarmos valorizar esse trabalho do vereador, ver se de fato isso está sendo efetivo ou não. Nesse ano nós propusemos aos vereadores um projeto de lei, subscritado por 6 vereadores, propondo redução em 40% do que é pago hoje para diárias de viagem. Quer dizer, a minha posição é muito clara em relação a isso. Quer dizer, eu acho que a diária de viagem ela deve corresponder ao que se gasta na viagem de trabalho exclusiva
com o que você vai utilizar de hospedagem, alimentação e algum transporte no local onde você vai. Se essa viagem for justificada e você puder custear essa parte, isso é justo. Eu ouço pessoas, por exemplo, ex-vereadores, dizendo em farra de diária, ex-vereadores que são os que mais gastaram com diária de viagem. Então, assim, esse termo é um termo muito delicado e que precisa ser pensado e contextualizado. Quer dizer, olha, eu particularmente, talvez você saiba disso, o presidente da Câmara não ganha R$1 a mais para ser presidente, ele ganha mais trabalho, e eu faço isso com muito amor, com muita dedicação. Eu sou o único vereador, talvez na história de Três Corações, que nunca tirou uma diária de viagem, porque eu acho que o salário que a gente tem é justo, é suficiente para poder custear os custos dessas viagens que a gente faz. Então, assim, esse é um tema que está em debate, e que merece sim ser questionado. Doutor Maurício, falando de requerimentos, de pedidos de providências ao Executivo, o que o senhor gostaria de destacar que foi feito o requerimento e que teve um retorno? Olha, no âmbito do Legislativo isso é muito importante, isso que você está falando, porque o requerimento ele é um instrumento de fiscalização. Né? Até nos 4 primeiros anos que eu fui vereador, eu tenho mais de 50 requerimentos que nunca foram respondidos. Como isso é obrigação da mesa, da presidência, questionar isso judicialmente, agora que eu estou ocupando a presidência da mesa, os vereadores, nesse ano, fizeram 140 requerimentos, que foram praticamente todos respondidos em tempo hábil, quer dizer, na medida que regimentalmente ele deve ser respondido. As respostas nem sempre são muito esclarecedoras, são às vezes mais genéricas, mas pelo menos nós já demos um grande passo. Esse ano nós votamos e aprovamos 140 requerimentos, 35 projetos de lei, 21 projetos de resolução, 91 moções e 258 indicações foram feitas ao Executivo. Quer dizer, os vereadores tiveram total autonomia para poder exercer seu trabalho. A partir das respostas desses requerimentos, ações foram implementadas, projetos foram modificados, representações foram feitas no Ministério Público. Quer dizer, o trabalho está podendo ser feito. Isso é que é importante. A Câmara está podendo funcionar como poucas vezes, talvez ela possa ter tido essa oportunidade de fato ser um poder representativo do cidadão. Doutor Maurício, outro projeto também que teve muita repercussão na mídia, eu gostaria de ouvir do senhor o que é exatamente essa CPI da Copasa e qual que seria, o que o senhor daria de garantia aos nossos ouvintes, que não vai ficar sendo só mais um encontro político, reuniões, e sim, efetivamente, isso vir à tona com um resultado positivo, uma vez que é notável a insatisfação dos contribuintes, dos consumidores em Três Corações com relação aí a essa taxa de esgoto que transborda a céu aberto em Três Corações. Olha, em julho eu propus a CPI da Copasa. Nós temos hoje na Câmara, é preciso que se diga isso também, 6 comissões funcionando. A Câmara antigamente funcionava só com uma reunião semanal, com todos os vereadores juntos. Hoje não. Hoje são 6 comissões, quer dizer, isso ampliou em 5 vezes a capacidade de fiscalização dos vereadores. Além dessas comissões permanentes, onde 3 vereadores discutem aquele tema, 3 vereadores em cada comissão, representativos em cada comissão, hoje, aí nós ainda temos algumas outras comissões. A comissão da CPI da Copasa, a comissão de reforma da Câmara Municipal Administrativa e Organizacional da Câmara Municipal, a comissão de revisão da nossa principal lei, que é a Lei Orgânica Municipal, e o nosso regimento interno. Bem, quando eu propus a CPI da Copasa, eu quis dar voz a uma questão minha mesmo. Eu fui o único vereador que votou contra a contratualização com a Copasa lá em 2014. Quer dizer, quando a Copasa nos procurou para refazer o contrato e começou a assediar os vereadores e a participar de reuniões da Câmara e querendo discutir, eu fiz uma série de questões, inclusive uma questão importante que é sobre a possibilidade deles ressarcirem, devolverem o dinheiro que eles haviam cobrado durante tanto tempo sem exercer o seu papel, o seu papel aqui na nossa cidade. Então, a partir disso,
Eu estou dando voz a um vereador que já grita por isso lá atrás. Os meus outros 5 colegas, Jorge, Dinho, Ricardinho do Gás, que é o presidente da CPI da Copasa, Éder da TNT e Verbinho, abraçaram essa comissão e hoje nós estamos trabalhando, pesquisando. Por exemplo, agora em dezembro nós recebemos todos os contratos, os mapas do esgotamento sanitário da cidade, tudo vai para apuração. Mas é muito interessante que, para você ter uma ideia, esse tema é um tema que encontrou sintonia e harmonia em vários presidentes de Câmara em torno de Três Corações. Então, há pouco tempo, nós recebemos aqui 15 presidentes de Câmara, agora em dezembro, 15 presidentes de Câmara e representantes de outras câmaras também, para discutir exatamente a CPI da Copasa. Então, nesse caminho, quer dizer, já chegamos a já tivemos algum sucesso. Quer dizer, eu não sei se vai ter sucesso lá na frente, porque isso demanda estudos, mas nós já tivemos sucesso. Por exemplo, nós trouxemos o Dr. Bergson, que é o representante do Ministério Público, ele era até então representante do Ministério Público, que lida diretamente com o meio ambiente. E a ele, naquela reunião, nós descobrimos, por exemplo, que a Copasa tem a obrigação de contribuir com 0,5% do que arrecada no município para preservação da natureza dentro do município. Então, nós todos, presidentes de Câmara, já fizemos uma representação ao Ministério Público exigindo que essa cobrança, que é lei, seja efetivada, seja paga pela concessionária, pela Copasa, dentro de cada município. Então, já tem um sucesso esse movimento da CPI da Copasa. Olha, outra coisa importante é assim, você tem razão quando você diz da insatisfação do cidadão. A Copasa está entre as principais queixas dos cidadãos nas cidades aqui em Três Corações e em torno. E isso é que nos motiva a poder dar voz ao cidadão através dessa CPI. Quer dizer, a todos aqueles que tenham, inclusive fica aqui esse chamado público, né, a todos aqueles que queiram representar contra a Copasa junto à Câmara, através da Câmara, que o façam. Nós estamos abertos e esperando para poder colher informações, dados que possam contribuir com a CPI da Copasa. Porque fatos recentes, por exemplo, uma insatisfação que eu posso estar ilustrando para o senhor, é dos moradores de Jardim Fabiana, Parque das Colinas, Monte Verde, Santo Afonso. Eles ficaram sem água recentemente, há mais de 7 dias, no tempo atual. Né, a área urbana ficar sem água por mais de uma semana. É um absurdo. De fato, água é um bem essencial e o cidadão tem que ser preservado nesse seu direito, né? Por isso nós estamos lutando, porque o que a Câmara faz não é determinar algumas coisas. A Câmara representa o cidadão e nisso é que nós temos cumprido o nosso papel, feito a nossa obrigação. Doutor Maurício, quando o senhor fala que a gente representa o cidadão, eu tenho certeza que muitos dos seus eleitores, assim como do prefeito atual, as pessoas acreditam ou acreditavam, vou colocar ele lá porque ele é um médico, popularmente dizendo. Como médico, senhor, também, e a saúde de Três Corações, o que o senhor tem a dizer? Nossa, tem tanta coisa a dizer, né, que a gente precisaria ficar um programa inteiro. Esse debate é fundamental e importante. A Câmara, em nome da Câmara... Foi feito também um requerimento, não foi? Um pedido à Prefeitura, prestação de contas, cobrando uma prestação de contas da saúde municipal, dos postos, da farmácia... Claro, os isso... atendimentos. E qual foi a resposta? Esse é nosso trabalho. Olha, isso é muito interessante porque isso diz respeito diretamente à minha profissão de base, né, original. Quando nós entramos na Câmara, assumimos a presidência da Câmara em janeiro do ano passado, a primeira ação dos vereadores, de um grupo de vereadores, foi exatamente fiscalizar todos os PSFs de Três Corações. Nós fomos em todos os PSFs e fizemos um relatório. Desse relatório, que foi depois construído um segundo relatório, depois um terceiro relatório ao longo do ano. Esse relatório foi apresentado ao Ministério Público e ações foram tomadas a partir desses questionamentos. Inclusive, uma das discussões muito importantes que nós temos é em relação à sobrecarga que tem o nosso Hospital São Sebastião, o pronto-socorro do nosso Hospital São Sebastião. Quer dizer, uma das soluções que nós oferecemos, que nós dizemos constantemente, é que você precisa otimizar os PSFs, dar recursos para os PSFs para que as pessoas não precisem se dirigir ao pronto-socorro para
poder lidar com questões que podem ser tratadas dentro dos PSF. Mas para isso você precisa ter um PSF funcionando direito. Quer dizer, outras ações dizem respeito, por exemplo, olha uma ação importante, falando em Hospital São Sebastião, nós votamos a nossa lei orçamentária agora no final do ano e a Câmara, eu represento o Conselho Curador, a Câmara dentro do Conselho Curador do hospital. Então nós temos reuniões e claramente os gestores do hospital nos deixam claro que não há verba para poder tocar o pronto-socorro. Quer dizer, eles já entravam o ano com 200 mil mensais no vermelho. Quer dizer, inclusive o Conselho Curador não quis nem aprovar o último orçamento que a direção do hospital nos apresentou. Então nós propusemos dentro da lei orçamentária que mais essa verba fosse realocada dentro da saúde para subvenção dos serviços do hospital, do pronto-socorro particularmente. Isso foi votado na Câmara, aprovado, quer dizer, hoje em dia, na última reunião do Conselho, nos foi informado que, de fato, a Prefeitura acabou acatando essa posição da Câmara. Mas isso é uma luta para poder construir essas emendas, para poder ver isso ser aprovado e poder poder ser efetivado dentro do nosso pronto-socorro, para oferecer uma qualidade no atendimento, que é para onde as pessoas se dirigem. Mas nós não temos outros recursos, como, por exemplo, o UPA aqui na cidade, que falta outras opções de tratamento e a Câmara tem que ser representativa. Existe um movimento agora de tentar levar para a Colônia Santa Fé a saúde que se pratica aqui dentro da cidade. Isso tudo também é uma questão que precisa ser discutida, se o nosso cidadão vai se beneficiar disso. A princípio me parece uma boa opção, mas isso tem que ser muito mais discutido. Quer dizer, existem muitas frentes de debates, mas elas são fundamentais para que a gente possa discutir a saúde em Três Corações. Olha, nós não podemos deixar de esquecer as necessárias ações preventivas que precisam ser implementadas e que a Câmara está constantemente cobrando isso e atenta a isso. Eu mesmo fiz uma lei que cria um programa municipal de prevenção de dengue, chikungunya e zika vírus. Eu criei uma outra lei também que a gente espera ser implementada, que é a lei que cria um programa municipal de prevenção ao suicídio, que é uma situação que nós estamos vendo aí acontecendo muito mais frequentemente aqui na cidade, né, a partir desse ano. E outras. Da saúde, vamos agora para a violência em Três Corações. A última notícia que temos é que a Três Corações foi considerada aí, através de dados da Secretaria, né, a cidade mais violenta do sul de Minas. Qual que é a sua opinião a respeito dessa notícia? É outra preocupação importante, é outro debate que precisa ser constantemente exercitado, né? A questão da violência é sempre uma questão complexa e que deve ser lidada de forma multidisciplinar. Esse ano que passou, né, nós realizamos na Câmara uma audiência pública, nós realizamos 6 audiências públicas nesse ano. Uma delas discutia exatamente violência nas escolas, violência e segurança nas escolas. Existe uma preocupação com a violência que envolve questões concretas e questões subjetivas. Entre as questões concretas, nós precisamos de um maior efetivo policial, nós precisamos de câmaras de segurança. Eu levei em mãos um projeto ao prefeito. Já tem um projeto, não é? Que eu levei em mãos, é um projeto confeccionado e custeado pela Associação Comercial de Três Corações, que luta por isso há muito tempo. Por que ainda não foi implantado? Pergunta para o prefeito. Porque eu levei esse projeto, inclusive formas de custeá-lo, nós discutimos isso, eu ouvi a promessa de que isso seria implementado. É muito interessante essas questões concretas, né? Quer dizer, você ter câmeras de segurança, possivelmente isso amplia o seu poder de ação numa situação mais delicada, uma situação que exige essa abordagem. Mas também nós estamos brigando para que nós tenhamos um batalhão dentro da nossa cidade. Isso tudo também é uma briga dos vereadores, junto com outros políticos aqui da cidade que estão tentando fazer isso. Existe uma situação muito importante que é a questão subjetiva da violência. A questão subjetiva da violência passa pela autoridade, pela representação de autoridade. Quer dizer, quando as autoridades elas são questionadas, elas são corruptas, corrompidas,
as pessoas ficam muito desacreditadas, muito desesperançosas em relação às referências que elas devem seguir ou se basear. Então isso também é uma questão que tem que ser pensada, porque assim, o jovem, quando ele vai entrar no mundo da droga, por exemplo, ele está ali na adolescência, ele está buscando referências. Quer dizer, se você, nesse momento da vida de construção de identidade, você não encontra referências, ou as referências são muito corrompidas, isso compromete a sua formação. Quer dizer, então, como eu disse, a questão da violência é uma questão complexa, multifatorial, que deve ser pensada e tratada de forma multidisciplinar. Mas a Câmara está sempre aberta a esse debate, é um debate que deve ser constante, porque as preocupações são constantes. O senhor vê essa negatividade está já refletida aqui no nosso município, nas suas viagens, quando o senhor vai buscar por melhorias para a nossa cidade, com propostas, buscar apoios? O senhor vê essa negatividade? As pessoas olham para Três Corações com esse olhar negativo de cidade violenta. Nós somos considerados a cidade mais violenta, a cidade da dengue. Isso não influi negativamente no desenvolvimento da cidade, trazer melhorias? O senhor tem essa percepção? Não, não é o que eu tenho visto, não. O que eu tenho visto, as pessoas que se dirigem a mim, pelo menos, se dirigem com muita esperança. Se dirigem pedindo ajuda, pedindo para poder serem ouvidas, pedindo, fazem solicitações de forma muito esperançosa, como se a gente pudesse tomar alguma providência, algum partido. Fora daqui, nós temos viajado a Brasília, Belo Horizonte, e eu não sei se é porque nós estamos iniciando agora um ano eleitoral, a gente encontra muita receptividade dos vereadores da nossa Câmara nessas viagens que eles fazem. Nós conseguimos mais de 1 milhão de emendas parlamentares em Brasília, Belo Horizonte, além de carro, ônibus. Quer dizer, existe um movimento assim, de promessas de que emendas serão alocadas em Três Corações. Algumas já foram. Por exemplo, eu consegui R$200 mil no ano passado, da deputada Dâmina, que já está em Três Corações. Quer dizer, outras vão chegar esse ano. Existem promessas agora para janeiro, para fevereiro. Quer dizer, então nós estamos esperando. Então as pessoas, os parlamentares fora daqui, quando estão se referindo a Três Corações, se referem como uma possibilidade de ajudar. Quer dizer, isso é o que eu tenho escutado e espero que isso se torne realidade. Eu ia deixar para o final a nossa pergunta, mas já que o senhor falou que é ano eleitoral, pretende intenção, o senhor vai se candidatar? Que pergunta difícil. Eu sou um pré-candidato, sim. Eu tenho uma paixão pelo Legislativo. As pessoas me questionam muito por que eu não pleiteei outros cargos, mas eu sou apaixonado pelo Legislativo. Então, quando eu estou trabalhando na Câmara hoje, na presidência, olha, durante 10 anos eu fui chefe de cadeira, quer dizer, eu fui coordenador do curso de psiquiatria na universidade lá de Pouso Alegre, na Univais. Eu larguei essa posição esse ano de professor lá, responsável pelo curso de psiquiatria, depois de 10 anos, exatamente para assumir a presidência da Câmara, que me dá mais trabalho, mas me dá muito prazer. Quer dizer, o difícil ali é lidar com pessoas, e nisso é meu trabalho também, lidar com pessoas. Então, assim, eu tenho muito prazer de lidar dentro do Legislativo. Esse ano nós vamos ter eleições para o Legislativo estadual e federal. Quer dizer, eu tenho discutido, sim, essas possibilidades, né, essas oportunidades, diante dessa oportunidade. Agora, porque Três Corações precisa ter um representante, tanto no Estado como na Federação. As verbas estão lá. Outras situações que nós podemos solicitar para Três Corações estão lá. Quer dizer, a briga também tem que ser lá. E a nossa cidade tem se atrasado demais em relação a poder ter um representante. Dentro da Assembleia, dentro do Congresso, nós precisamos disso. A nossa cidade cresceu o suficiente para hoje ter uma representação, diferente de outras cidades em torno que já têm seus representantes. A nossa comunidade precisa se unir e ter esse pensamento em comum. Quer dizer, nesse sentido, eu sou muito apaixonado pelo Legislativo, porque eu acredito que o Legislativo foi feito para, se de fato ele exercer a sua função de representação, para defender o cidadão. E se você defende o cidadão, você constrói justiça social.
Vitor Maurício, nós estamos encaminhando para os momentos finais da nossa entrevista, então agora eu deixo à sua disposição o senhor fazer aí para a gente uma listagem do que o senhor acha que foi relevante na sua gestão, de conquistas ou desafios da Câmara Municipal de Três Corações e queira divulgar aos nossos ouvintes. Olha, eu vou estar divulgando isso agora em vídeo, daqui a um pouco. É muita coisa que a gente conseguiu construir esse ano, mas principalmente essa independência do Legislativo. Nós estamos tentando arrumar a casa e, felizmente, eu tenho um corpo técnico muito eficaz, muito competente, que trabalha comigo. Eu consegui reunir pessoas muito competentes para poder me ajudar na gestão da casa. E nisso nós estamos, para você ter uma ideia, nós estamos numa casa de leis. Os softwares que eram usados nos computadores da Câmara eram todos piratas. Quer dizer, a coisa é muito séria. Quando eu estou dizendo que nós precisamos fazer um trabalho até de reconstrução de base. Então, por exemplo, nós pusemos todos softwares originais. Esse é um pequeno exemplo de nós construímos normas de serviços que são exercidos dentro da Câmara. Vai sair um livro com todas essas normas, porque, de fato, são muitas normas que precisavam ser construídas para que isso perpetuasse o trabalho nosso. Nós vamos sair no fim desse ano, quer dizer, os próximos presidentes que vão entrar, eles vão ter um livro de normas para orientar como deve ser feito o trabalho, para que isso não se modifique a cada presidente que chegue lá, a cada mesa diretora. Quer dizer, muitas ações foram feitas, nós conseguimos, é preciso que se diga uma coisa importante também, até abril, maio de 2016, o Fundeb, ele integrava a base de cálculo do 1/10 que a Câmara recebe. Isso representa mais de 1 milhão por ano. Quer dizer, a partir então ali do primeiro semestre do ano retrasado, já de 2016, dá para falar do ano passado, a Câmara já não tem mais esse dinheiro, essa verba dentro do seu orçamento. E ainda assim nós conseguimos economizar muito. Quer dizer, no final do ano passado a Câmara devolveu um cheque de R$50 mil. Esse ano eu já devolvi 250 mil e nós temos ainda a previsão de devolver mais ainda assim que todas as contas forem fechadas. Isso é muita coisa, devolvendo para a Prefeitura para que seja utilizado dentro do município. Quer dizer, há um esforço para poder ser coerente, ético, né, dentro do que a gente faz. O que é importante é que a população confie na Câmara, quer dizer, que façam isso. Que dê para nós um voto de confiança no sentido de que a Câmara vai fazer o melhor para proteger o cidadão. Por exemplo, você está vendo uma discussão agora há pouco sobre a questão do aumento das passagens de ônibus. A Câmara em nada diz respeito a isso. A Câmara não vota aumento de passagem ou não. Isso é discricionário do Executivo. Mas a Câmara, como representante do cidadão, deve fazer uma manifestação e vai fazê-lo do ponto de vista legal, defendendo o cidadão, exatamente com base legal, estudada, construída. Quer dizer, tudo isso vai ser colocado em pauta e, nesse sentido, a Câmara representa o cidadão. Quer dizer, então, assim, eu queria agradecer particularmente a todos aqueles que acompanham o trabalho da Câmara, confiam na Câmara, agradecer as pessoas que trabalham comigo, aqueles que trabalham diretamente, que são ali, que estão ocupando cargos-chave. Isso é outra coisa que a gente está fazendo na Câmara que merece também destaque, que é essa preocupação em colocar servidores efetivos dentro de cargos estratégicos da Câmara. Porque eles vão continuar. Quer dizer, esses cargos estratégicos não podem ver servidores transitórios. São preocupações de gestão, que diferenciam muito bem uma gestão transitória de uma gestão permanente, uma gestão que vai passar e uma gestão que veio para ficar. Essa é uma grande diferença no trabalho de gestão de um serviço público. É o respeito ao cidadão, é o respeito às normas, é o respeito à justiça. Nesse sentido, acompanhe o trabalho da Câmara. A Câmara abriu, nós construímos audiências públicas, a nossa tribuna popular foi utilizada em quase todas as sessões da Câmara. Nós tivemos simpósios, seminários que levaram muita gente à Câmara. Isso tudo nos torna imensamente felizes, todos nós que trabalhamos lá.
Mas isso precisa se consolidar, isso precisa aumentar e, para isso, a nossa cidade precisa ocupar a Câmara, precisa correr para a Câmara e contar com o nosso trabalho, exigir do seu vereador. Tem destaque para esse ano, 2018? Tem muitos. Aí a gente vai construindo e vai falando, tem muita coisa acontecendo e por acontecer. Quer dizer, ocupe a Câmara, venha para a Câmara. Se repare que nós estamos agora com a nossa comunicação ampliada, quase diariamente saem matérias sobre o trabalho dos vereadores, o trabalho da Câmara. Nós temos agora o WhatsApp da Câmara, o canal do YouTube, o site da Câmara, a página da Câmara no Face. Quer dizer, ocupe a Câmara de alguma forma, assista às nossas sessões, venha falar com seus vereadores. Nós estamos trabalhando ali para você. Nós queremos trabalhar ali para construir um poder que de fato represente o cidadão. Tá aqui então, doutor Maurício, muito obrigada ao senhor pela presença, por essas palavras aos nossos ouvintes, essa prestação de contas da gestão ano 2017. Feliz ano novo, bom trabalho, é o que desejamos para o senhor, com certeza será muito significativo para nós que o senhor faça um bom trabalho. Obrigado você, obrigado à Rádio Tropical, obrigado a essa oportunidade que aqui continue a ser o lugar de encontro do cidadão tricordiano. Diariamente nós nos encontramos aqui no Cidade em Revista, quando vocês nos deixam a par, né, dos movimentos da cidade. Isso tudo tem sido muito importante. Quer dizer, a democracia só pode ser feita a partir da comunicação bem feita. Ao cidadão tricordiano, aquele que acredita no nosso trabalho, aquele que não dá ouvidos aos ataques, achaques articulados, coordenados, que estão sendo feitos contra a Câmara, exatamente por quem é por nós fiscalizado, exatamente por quem nós temos obrigação de fiscalizar. Quer dizer, que vocês saibam separar o joio do trigo, que o cidadão tricordiano saiba separar o joio do trigo, porque o tempo é o senhor da razão. Quer dizer, daqui um pouco a gente descobre a que servem algumas pessoas e qual o propósito de outras. Venha com a gente, a Câmara existe para você. Obrigado pela audiência e pela oportunidade e até a próxima vez.